bem com vocês? Estou aqui para começar uma série de vídeos onde discutirei a questão dos mecanismos de defesa do ego. Afinal de contas, o ego se defende do quê? Por que ele precisa de mecanismos de defesa? Então essa é uma questão ainda muito polêmica, muito aberta dentro da psicanálise. Para começarmos, é possível começarmos pela ideia de que, quando se fala de mecanismos de defesa, Freud tentou, através desse termo, explicitar a ideia de que existem operações mentais, operações psíquicas, que visam manter a integridade do eu, a integridade do ego. De alguma forma, os mecanismos de defesa visam reestabelecer uma certa unidade, uma certa estabilidade no ego. Por isso, sempre que falarmos em mecanismos de defesa, estamos falando de operações psíquicas, mentais, que parecem defender o eu de certos perigos. É possível até dizer que, embora não seja um mecanismo de defesa, mas sim um gatilho, a ansiedade, ou, se quiserem, mais próximo do texto freudiano, a angústia é aquilo que dá origem à movimentação desses mecanismos de defesa. Para que vocês entendam bem, para que não sobre dúvida, eu estou dizendo que, através dos mecanismos de defesa, o eu mantém uma certa integração. E é exatamente a angústia que parece desencadear, que faz com que esses mecanismos de defesa se tornem ativos. Mas, afinal, do que se defenderia, principalmente o eu? O eu visa se defender do que, primariamente? Nós podemos dizer, de uma forma evidentemente superficial, que ele se defende do perigo da desestruturação, o perigo da dissolução. O eu, no sentido de unidade composta, visa manter sempre a integração de suas partes. E os mecanismos de defesa, mecanismos que debateremos em uma série de vídeos, eles visam fazer com que o eu consiga essa integração, consiga manter essa unidade composta, que nós chamamos de ego. E aí se utilizará diversas operações, desde as operações mais primitivas, menos elaboradas, até os chamados mecanismos de defesas mais elaborados. Nós vamos debater mecanismos como a idealização, como a negação, o deslocamento, a repressão e etc. Mecanismos que servem basicamente para defender o eu de um perigo. Agora, é evidente que essa questão do perigo é a questão ainda mais polêmica na psicanálise. O perigo, aquilo que ameaça o eu, seria algo factual, algo real ou algo meramente ideativo? Poderíamos dizer que as duas coisas. O eu inicialmente está programado para defender a sua coesão à medida que se mostra um perigo concreto, um perigo real. Para vocês entenderem, posso criar aqui uma imagem bem simples, mas ilustrativa. Quando você está diante, por exemplo, de um abismo,
é normal você sentir angústia, que é traduzido comumente pelo termo medo. É normal você ter medo, aquela sensação de desconforto, de aperto, que faz com que você dê 2 passos para trás, não vá adiante. Há o perigo, né, de cair, de morrer. Por isso, vejam que esse perigo concreto acaba por gerar um estado de angústia, um estado de ansiedade que faz com que o eu se mobilize. Vejam, né, que a angústia precipita a movimentação defensiva. E aí surge uma série de defesas, né, mentais, psíquicas, que fazem com que o indivíduo não enfrente aquela situação de perigo. Por quê? Há um grave risco de existir a diluição, né, do eu, ou de forma mais concreta, a morte do sujeito. Agora, eu estou usando aí um exemplo muito palpável, muito concreto. E no sentido mental, no sentido psíquico, grande parte dos estados de angústia que nós sentimos não está ligado a perigos tão concretos, tão palpáveis como este que eu acabei de oferecer. É possível dizer que há sensações subjetivas, há fatores mentais que não estão ligados a esses perigos reais. Freud, ao estudar a questão da angústia, de uma forma resumida, ele inicialmente pensou na angústia como sendo algo ligado simplesmente à falta de descarga da libido. O que gerava angústia seria a falta de realização de um instinto. Mas, com o tempo, ele repensou essa teoria e logo ele percebeu que se o medo da perda do objeto necessário está ligado ao início da angústia, nós não podemos explicar, né, a angústia num estado mais elaborado de mente. Quando a criança já se desenvolveu razoavelmente, quando ela está um pouco maior, e eu digo aí 3, 4, 5 anos, ela deixa de temer a perda do objeto necessário para temer a perda do amor do objeto. Entra um novo circuito, um circuito subjetivo, em que a ameaça da perda do amor, da perda do reconhecimento, da perda do desejo do objeto amado, passa a pesar mais do que qualquer outra coisa. E é nesse momento de subjetividade, cada vez mais, né, extensa, é que começa a existir aquilo que nós chamamos de defesas mentais ligadas a esses afetos de perda. Não uma perda concreta, não uma ameaça, né, tão palpável e visível como um abismo ou um animal feroz que está diante do nosso corpo, mas uma ameaça subjetiva, como, por exemplo, a ameaça de não ser amado, de não ser querido, desejado pela mãe, pelo pai. Então, notem que quanto mais o eu se desenvolve, mais subjetivo se torna também essas operações psíquicas, essas operações mentais. E é aí que entenderemos melhor os chamados mecanismos de defesa. Por quê? Porque normalmente eles estão presos a esse segundo momento, ao momento do medo da perda do amor do objeto. E vocês vão entender melhor, né, com os próximos vídeos, como esses mecanismos de defesa operam para manter uma certa coesão, para manter
uma certa coerência das diversas partes do eu. Eu acho que esse vídeo é o suficiente para introduzir, né? Mas nos próximos vídeos voltarei discutindo cada um dos mecanismos de defesa do ego. Um abraço e até a próxima vez.